Gente, seja muito bem-vindo a esse canal e o vídeo de hoje é o primeiro do quadro Resenhando, onde eu vou falar um pouco sobre as lições que eu aprendi assistindo a filmes, a séries da atualidade, lendo livros e lembrando que esse canal ele tem o principal objetivo para o público cristão, para o público jovem cristão, então provavelmente eu sempre vou estar adequando as lições para a nossa vida, para o nosso cotidiano, né, sobre como ser um jovem cristão. E é engraçado como até mesmo nessas coisas que são de entretenimento, que não tem esse objetivo principal de ser cristão, a gente consegue tirar lições para nossa vida. Então a gente não pode descartar nada, de tudo dá para tirar um proveito. E eu já quero começar que o filme Destemida, ele me surpreendeu muito positivamente. Eu não tava dando muita coisa pelo filme, eu fui assistir mais por curiosidade mesmo, porque ele tava entre os tops dos mais assistidos. E, cara, muito, muito bom. Eu recomendo demais ele. E no final do filme eu fui descobrir que se tratava de uma história real, então eu fiquei mais surpresa ainda, porque o filme ele conta a história de uma jovem de 16 anos chamada Jessica Watson, e eu acho que o sobrenome dela se pronuncia assim, que ela foi a pessoa mais nova, né, mais jovem a circunnavegar o mundo sozinha, desassistida e sem paradas. Ou seja, ela deu a volta ao mundo num veleiro, né, num barquinho, que era o barco dela, o barco rosa, e sem paradas, ela não parou em nenhum posto, ela estava sozinha literalmente. E para isso ela se preparou por muitos anos. E uma coisa que já me impactou é que ela tomou essa decisão muito nova, sabe? Eu não me lembro se ela tinha 11 anos, quando ela simplesmente, uma garotinha, falou que ela iria circunnavegar o mundo sozinha. E ela fez disso o sonho dela. E literalmente ela fez tudo o que ela podia, ela trabalhou, ela batalhou para conseguir realizar esse sonho e ela estava realmente determinada. Às vezes a gente pensa que por ser uma criança, a gente quando é criança tem vários sonhos, né? A gente fala, eu vou ser médico, eu vou ser escritor, eu vou ser bailarina, eu vou ser jogador de futebol, mas são coisas que às vezes com o tempo a gente vai mudando, a gente vai tendo outras opiniões, outros gostos e acaba que aquela profissão que você falou que seria quando era criança, você nunca segue adiante. Mas nesse caso não, nesse caso ela foi uma menina decidida e ela sabia exatamente o que ela queria e ela não desistiu até ela conseguir realizar de fato aquele sonho que ela teve. E aí eu já falo sobre a primeira lição que eu aprendi, é que se você não correr atrás dos seus sonhos, ninguém vai fazer isso por você. No filme mostra claramente que apesar da família apoiar ela em tudo, os pais eles apoiaram ela, tanto que eles eram incentivadores, né? Desde pequenininha ela já gostava do mar, ela já gostava de velejar, foi uma coisa que ela aprendeu muito nova, ela aprendeu com os pais, porque eles moravam numa área de praia. Mas ainda assim eles tinham medo pela filhinha deles ter esse sonho tão perigoso, porque assim, o mar aberto ele é extremamente perigoso. E ela não desistiu mesmo assim. Ela correu atrás dos sonhos dela, mesmo sendo muito nova e mesmo que todas as circunstâncias e as pessoas ao redor dissessem o contrário, talvez não com palavras, mas com gestos, com atitudes. Ela sentia que muitas pessoas poderiam duvidar dela, mas ela não desistiu e ela correu atrás dos sonhos. Porque se ela não corresse atrás dos sonhos, ninguém iria correr por ela. Com certeza, nenhuma pessoa poderia fazer o que ela tinha que fazer. Poderia até incentivar, poderia até motivar, mas ir lá e colocar a mão na massa e aprender a velejar, aprender as técnicas, né? Aprender como conseguir lidar com o mar aberto, como conseguir lidar com desafios, somente ela conseguiria fazer. E é muito interessante porque no filme a gente vê que ela corre atrás. Ela não tem ainda as ferramentas necessárias, mas ela corre atrás, ela vai buscar um emprego, ela vai buscar um instrutor que tinha muita experiência para poder ajudar ela nessa caminhada. É interessante que no início o instrutor também duvida, né? Porque ele era um homem que tinha alguns traumas, que ele velejava, mas ele teve alguns problemas no passado dele e ele se tornou um homem muito fechado. E aí do nada uma garotinha de 10, 11 anos chega pra ele e fala que quer circunnavegar o mundo sozinha
e ele duvidou, mas ele viu a persistência dela, ele viu que de fato ela queria muito aquilo, e aí ele foi lá e acabou cedendo e foi e instruiu ela e ajudou ela durante todos aqueles anos até ela completar 16 anos de idade. Então, a segunda lição que eu aprendi é que as pessoas, elas vão o tempo inteiro te desmotivar, mas você não deve olhar para isso. Você deve prosseguir olhando para o alvo. E a gente pegando isso pro nosso mundo cristão, né? Nós que somos jovens, a gente sabe que tem muitos sonhos, mas que muitos deles a gente vê impedimento no caminho. E as pessoas ao nosso redor, elas são pessoas, infelizmente, que o tempo inteiro nos desmotivam. Mas não permita que isso te abale, que isso te faça desistir. Olhe para o seu alvo, que em primeiro lugar é Cristo, e depois olhe também para as coisas que Deus colocou no seu coração. Porque se Ele colocou esse sonho no seu coração, é porque Ele é capaz de cumprir, e Ele é capaz de te dar os recursos necessários, as ferramentas necessárias para que você viva isso na sua plenitude. E aí já vai mais uma lição. Você precisa ter uma rede de apoio. A Jéssica tinha não só o instrutor dela, como também a sua família. Como eu falei no início, os pais eles ficaram um pouco relutantes, mas eles não desmotivaram a filha. Eles deram todos os recursos que eles podiam para poder ajudar ela a realizar aquele sonho. E uma rede de apoio, pessoas que te amam de verdade, amigos, familiares, eles vão ser as únicas pessoas capazes de te dar conselhos importantes e críticas construtivas. E isso é algo muito importante. Só aceite críticas construtivas de quem já construiu algo, porque fora isso é só pitaco que as pessoas estão dando na sua vida. Não aceite críticas de pessoas que não te conhecem, que não sabem qual é a sua história, que não sabem qual é o seu processo, qual é o seu chamado, de pessoas que não têm nenhum tipo de autoridade na sua vida, não só autoridade espiritual, como também autoridade familiar. E amigos também podem te dar conselhos, mas lembre-se, pessoas que já construíram algo e que se importam com você de verdade. E esse é um dos pontos que eu acho um dos mais importantes, porque na Bíblia fala que conselhos, eles são importantes para nós, só que você precisa pensar quem são as pessoas que estão dando esses conselhos, né? De quem são os conselhos que você está ouvindo, porque senão eles podem acabar, ao invés de te ajudar, podem acabar te atrapalhando. E aí, seguindo, o filme, ele é muito intenso mesmo. Mesmo que as pessoas duvidassem dela, tinha até repórteres que ficavam atrás dela duvidando, inclusive a cidade, o governo da cidade estava fazendo uma petição para que ela não fosse, porque ela era muito nova, e eles temiam sobre a vida da Jéssica, né, para poder estar no mar aberto sozinha. Eles temiam sobre a vida dela, mas ela era determinada até o fim, ela e a família dela, e mesmo que as pessoas estivessem tentando criar uma lei para poder impedir que ela fosse, ela não desistiu. E ela teve umas dificuldades no teste, porque ela só fez um único teste, e que nesse teste ela já foi atingida por um navio cargueiro, e o barco dela ficou muito debilitado, né? Ficou muito afetado por conta disso, e o psicológico dela também, porque as pessoas que já duvidavam antes começaram a duvidar ainda mais. E aqui, gente, eu já tô dando vários spoilers sobre o filme, né? Porque não tem como não dar spoiler, falar as lições sem dar spoiler. E aí, se você pretende assistir, eu já tô te avisando que eu vou dar spoiler do início ao fim. Mas é um filme muito bom pra assistir, independente disso. É um filme muito gostoso de você assistir. E aí, quando ela finalmente vai pro mar e ela começa ali a volta que ela tem que dar, ela precisa passar por alguns pontos específicos, né, pra poder ser considerado que ela deu a volta em tudo. Eu não sei muito bem como funciona, mas no filme eles explicam um pouco do que ela precisa fazer, os pontos que ela precisa navegar, e ela passa por dificuldades, é óbvio. A maior dificuldade que ela tem são as tempestades muito fortes, muito intensas, e essa é também uma lição que eu aprendi. Há momentos em que você vai precisar enfrentar a tempestade e você não vai ter como fugir dela. Ela estava ali no meio do mar sozinha e ela não tinha como fugir da tempestade, não tinha como ela dar meia volta e ir embora. Ela não poderia parar em nenhum tipo de posto, nenhum tipo de local para poder se abrigar, porque senão ela seria desclassificada, né? E o objetivo dela era ser a menina mais jovem, velejando sozinha, desassistida. Então ela tinha que simplesmente enfrentar a tempestade e esperar o tempo em que ela fosse passar. E ela enfrentou de uma forma, gente, que a gente se coloca realmente na situação dela,
porque é isso que a gente passa na nossa vida, sabe? A gente passa por inúmeras tempestades, algumas um pouco mais brandas, mas outras que são ventos fortes e que parece que a gente não vai aguentar. Mas ainda assim, quanto mais você luta, quanto mais você enfrenta, mais forte você se sente. E isso é muito legal no filme, na cena onde ela enfrenta a primeira tempestade dela e no final ela se sente mais forte. E todo o tempo ela estava ali em contato com a família dela e a família dela dando apoio, orientando, o instrutor dela também orientando o que ela precisava fazer durante esse momento. E essa é uma lição para a vida, né? Não dá para fugir das tempestades. Então enfrente-as com coragem e determinação, porque no final vai ter valido muito a pena. Agora, um dos momentos que mais me impactou no filme foi o momento em que ela ficou em silêncio. Ela passou vários dias, eu não me lembro se foi uma semana, onde não tinha vento no mar onde ela estava, e ela saiu de uma tempestade para simplesmente o silêncio absoluto e parada, porque as pessoas que velejam, elas sabem que você precisa do vento para poder o seu barco sair do lugar, e ela não tinha vento nenhum. E foi a pior fase que ela passou. Eu acredito que com certeza foi muito pior do que a tempestade, porque ela não tinha noção de quando o vento iria voltar. E ela estava completamente sozinha, completamente no tédio e no desespero, e não sabia o que fazer, e não tinha como ela sair do lugar onde ela estava se não tivesse vento. E essa é uma lição importante que a gente aprende, é que nós também aprendemos no silêncio. Nós também aprendemos nos momentos onde parece que nada está andando na nossa vida. Talvez você esteja num momento como esse. Talvez você sinta que você já fez tanto ou que você tem trabalhado tanto, mas parece que as coisas estão estagnadas, que você está parado no mesmo lugar e que você não consegue sair daí, e já tem muito tempo que você está nesse lugar. Mas eu tenho algo para te dizer: não desista, porque no silêncio nós também aprendemos. Você está sendo moldado, você está sendo trabalhado por Deus. É necessário a gente passar por esses momentos. Às vezes você acha que tem coisas que estão atrasadas na sua vida, que não acontecem nunca, mas elas não estão atrasadas. Elas vão acontecer no tempo perfeito de Deus. Deus, ele tem o tempo perfeito para todas as coisas, assim como fala na palavra de Deus, que há tempo determinado para todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então apenas confie no Senhor. E tem momentos onde realmente a gente não pode fazer nada com as nossas mãos, porque se durante a tempestade você usou todas as suas forças para poder enfrentar e passar por ela, durante o silêncio você só precisa confiar. É realmente sair da nossa zona de conforto. É quando você entende que não há nada que você possa fazer para te tirar daquela situação, a não ser acreditar em Deus e acreditar que Ele tem planos maiores para a sua vida. Então, não desista durante o momento de silêncio, porque ele é necessário também para te fazer crescer, e com certeza ele vai ser um tijolinho que vai ser colocado para que você possa subir e alcançar mais o seu sonho. E para terminar, eu acho que o mais importante é: não desista por causa dos desafios que você vai enfrentar. Quantas vezes a gente quer muito, deseja muito construir alguma coisa, mas a gente já pensa em todas as dificuldades que vai enfrentar e acaba desistindo por medo. Não desista por medo, porque você tem um Pai, você tem um Deus que te capacita. E Deus, ele não criou pessoas covardes, ele criou pessoas fortes e pessoas corajosas. E se lembre também que a linha de chegada, às vezes, ela nem é tão importante quanto a sua jornada. A Jéssica, no filme, ela teve uma jornada incrível, onde ela teve muitas dificuldades, mas quando ela pisou na linha de chegada, quando ela voltou para sua casa e ela concluiu o sonho da vida dela, ela com certeza pensou que aquilo tudo valeu a pena. E assim, é impressionante no final do filme, porque mostra as cenas reais da Jéssica verdadeira e mostra como ela foi recebida na cidade dela, a multidão de pessoas que receberam ela, e como que ela estava emocionada e a família dela emocionada por ela ter cumprido o propósito da vida dela, por ela ter sido determinada e não ter deixado que nada impedisse de viver aquilo e ter vivido aquela jornada inteira incrível, que com certeza ela se lembra até hoje. Com certeza aquilo valeu a pena. Eu acho que se dissessem pra ela que ela nunca mais iria velejar depois daquilo, pra ela já estaria satisfeita, porque ela concluiu o sonho dela, ela concluiu aquilo que ela tanto lutou pra realizar. Então apenas vá e busque sobreviver, porque eu sei que no final tudo vai valer a pena.
Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês assistam também o filme completo, depois que vocês comentem aqui o que vocês acharam, se tiver também outras coisas que vocês observarem ao longo do filme que pode acrescentar, comenta também. Me segue no Instagram, meu Instagram é noemipascoal_, e você pode me mandar mensagem, você pode me mandar direct também falando sobre o filme, ou dando outras dicas e sugestões de conteúdo para aqui pro YouTube, de conteúdo de vídeo, ou de filmes, de séries e de livros que eu posso estar falando nesse quadro específico que é o Resenhando. Um beijo e até o próximo vídeo.